Brasil, boa noite Brasil 27, boa noite democrata cristãos de toda a nação, boa noite a todos vocês que estão prestigiando mais uma transmissão ao vivo do candidato a presidente da República, Emael 27. Queremos agradecer desde já a audiência, a grande audiência que nós tivemos nessas duas transmissões e que hoje, sem dúvida alguma, já estamos sentindo pela chegada das perguntas, pela presença e principalmente pela motivação de todos. Boa noite, Magri. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma transmissão da TV 27. Já estamos aqui disponíveis para receber suas mensagens. Só uma dica aqui para vocês, se identifiquem, falem da onde a cidade onde vocês estão falando, o estado, para que o Emael possa mandar um grande abraço, também entender um pouco mais do que acontece no seu estado. Então, assim que você mandar sua perguntinha, coloca lá a região que você está falando, tá ok? É importantíssimo a gente saber o estado e a cidade, não é? Mesmo porque o candidato está viajando pelo Brasil inteiro. Boa noite, candidato Emael. Boa noite, internautas. Estamos de novo juntos, né? Semana passada estive lá no Amapá, depois fui para o Pará, para Belém, e de Belém desci para o Mato Grosso, lá para Cuiabá. E agora, com alegria, estou junto com você para saber o que você pensa do nosso país, responder as suas perguntas, enfim, convivermos. E já que estamos falando desse roteiro, né, da agenda do candidato à presidência da República, esta semana estamos em São Paulo até amanhã, mas a partir de quinta-feira... Quinta-feira, passo por Campo Grande. De Campo Grande, no mesmo dia, vou lá para Porto Velho, em Rondônia, e no sábado estarei em Rio Branco, no Acre. Você que é do Acre, de Rondônia, do Mato Grosso do Sul, venha conversar comigo. Vai ser um prazer enorme abraçá-lo, trocar ideias. Vamos juntos. Aliás, a Magri conhece bem Rondônia, né? Conheço bem Rondônia. Tenho parentes lá. Olha, já vou informá-los, hein, candidato? Então avisa os seus parentes que eu vou estar lá, né? Pois é. Como é que são as perguntas, Magri? Já estão chegando, já o pessoal está bem empolgado hoje. Por onde nós vamos começar e podemos também dizer como os nossos amigos, aqueles que nos acompanham, podem formular suas perguntas. É isso aí, você que quer enviar, participar aqui da nossa transmissão ao vivo, entra no site psdc.org.br e mande a sua pergunta com seu nome, a cidade onde está falando, seu estado, que é muito importante. E também através do site do candidato emaelpresidente27.com.br, né? O site do partido é o psdc.org.br e o site do candidato emaelpresidente27.com.br. E nós também estamos transmitindo este programa, como sempre, através da rede nacional dos sites do PSDC. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós estamos transmitindo através do psdcsp.org.br. Mas já agradecemos a todos os nossos companheiros do Brasil inteiro que estão prestigiando essa transmissão. Vamos começar, porque as perguntas são muitas. É isso aí. A primeira pergunta será aqui do Pedro Gabriel. Ele pergunta o que você pretende solucionar os problemas na área da saúde, onde os hospitais devem milhões e estão com pouco recurso no governo federal. O que você pretende fazer em relação a isso? Bom, veja, os problemas são vários, né? Mas você tocou na questão dos recursos. Veja, olha, o sofrimento das santas casas do nosso país. A tabela do SUS não corrigida há não sei quantos e quantos anos. Ou seja, aumenta o preço dos remédios, os honorários dos médicos e o valor dos repasses congelado. Então você tem que ter uma postura em relação à saúde, uma postura inteligente, apostando e muito na saúde preventiva, na prevenção, fazer a saúde chegar antes que a doença, impedindo tanto sofrimento, tanta perda de recursos públicos. Agora, uma coisa é fundamental. Nós temos um dos melhores programas de saúde do mundo, que é o SUS, o Programa Único de Saúde, o Sistema Único de Saúde. Só que ele não é aplicado.
não é aplicado e nós temos a realidade. Qual é a saúde que nós temos hoje no Brasil? Qual é o Brasil que temos na área da saúde? Pacientes em macas, homens e mulheres misturados nos corredores de hospitais, meses para uma consulta, exames, prazos a perder de vista. Esta é a realidade do Brasil que temos e que nós temos e podemos transformar para chegar no Brasil que nós queremos, onde teremos uma saúde com qualidade. Dentro deste tema de saúde, nós temos inúmeras perguntas que falam sobre os médicos cubanos, né? São várias pessoas que perguntam se o candidato, se o presidente Emael continuará com o projeto prestigiando os médicos que vieram de Cuba. Essa pergunta também está presente, Magno, com você? Tem uma pergunta sim, que eles querem saber a respeito disso. Com certeza. Tem que manter o sistema pré-médicos. O sistema pró-médicos. Agora, tem que eliminar as causas que levaram o país a precisar importar médicos. Por que os médicos brasileiros hoje têm dificuldade para ir para o interior do país? Porque não há estrutura, nenhuma estrutura. Então não adianta lá colocar um médico só com a vestimenta branca se não tem equipamento, não tem remédio, não tem recursos. Né? Nós temos que aumentar o número de médicos no país, né? E criar as condições para que os médicos possam chegar aos lugares mais longínquos do Brasil. Mas vou manter o sistema. Manter e aprimorá-lo. Tem essa pergunta que é do José Eduardo, que ele pergunta realmente como é que você pretende chegar em relação a isso nas regiões mais difíceis. Implantando o SUS, implantando o Sistema Único de Saúde em todo o país, em todo o território nacional. Agora, para isso, gente, precisa atitude, precisa querer e fazer. A próxima pergunta é da Gabriela. Ele fala: boa noite, Emael. Eu gostaria de saber a sua proposta em respeito à seca em São Paulo e também a sua opinião sobre as usinas nucleares, como, por exemplo, temos em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Será mesmo necessário corrermos esse risco? Usina nuclear, estou fora. O mundo inteiro se afasta hoje da energia nuclear. Energia nuclear no Brasil, estou fora. O problema da seca em São Paulo, essa calamidade que se abateu sobre São Paulo, trouxe a todos nós uma lição. A lição da necessidade de planejamento a longo prazo, de prever a possibilidade de situações que nós estamos vivendo hoje, e tenho certeza que este aprendizado nos levará a partir de agora a medidas de prevenção, de planejamento, para que isso não ocorra mais, não só em São Paulo, como no nosso país. A próxima pergunta é da Bruna Campos Vieira. Ela gostaria de saber, Emael, se você for eleito, o que fará a respeito das queimadas que destroem a mata e contribuem para a falta de água, já que a gente está falando em falta de água em São Paulo? Policiamento e prisão. Policiamento e prisão. Quem pratica este tipo de agressão ao meio ambiente é um criminoso. E como criminoso tem que ser tratado. É policiamento e prisão. William pergunta o que o senhor vai fazer em respeito ao desemprego no Brasil. Como melhorar isso? Só tem um caminho. Só tem um caminho. É fazer o Brasil crescer. Esse nosso país inerte, parado, se arrastando. Né? O próximo presidente da República tem que ter obsessão pelo crescimento. Fazer esse país fantástico que é o Brasil, crescer, se desenvolver, progredir. São 3 as amarras que impedem o Brasil de crescer. O sistema tributário, perverso, cruel, com enorme carga tributária, complexidade. Nós temos que ter um sistema tributário com menor carga tributária e simplificado. Segunda amarra, a infraestrutura que tem no país. Energia, portos, ferrovias, rodovias. Né? E a terceira amarra, que impede o Brasil de crescer, é a falta de qualificação de mão de obra, principalmente em atividades de ponta. A próxima pergunta é da Vanessa. Ela gostaria de saber o que você, no seu programa eleitoral você fala em corrupção.
ela gostaria de saber quais são as suas propostas. E queria também emendar a pergunta do Eric de Goiânia. Tem mais ou menos a ver com isso, né, em corrupção e tudo mais. Ele gostaria de saber o que o candidato pensa sobre a digitalização de todo o setor público, a divulgação de tudo que o governo faz, todas as prefeituras, cargos, salários de funcionários. Por que isso não acontece? Porque não é cumprida a Constituição. A Constituição estabelece que todos os atos públicos têm que ter publicidade. O que significa publicidade? É publicar. Por exemplo, o que eu já fiz nessa área? Coloquei na Constituição a obrigação dos governantes, prefeitos, governadores, presidente da República, de publicar até o dia 30 de cada mês o que arrecadaram no mês anterior. Para que a sociedade possa perguntar: prefeito, o que está fazendo com o dinheiro? Governador, onde foram os recursos? Presidente, e aí? Onde estão os recursos públicos que recolheu no mês anterior? Então, esta é uma ferramenta de combate à corrupção. Uma das mais importantes ferramentas de combate à Constituição que coloquei na Constituição brasileira, de combate à corrupção que coloquei na Constituição brasileira. Agora, a nossa proposta central nesta área é nós termos uma sistemática de auditoria independente das contas públicas, de forma capilarizada, abrangente, pegando a corrupção no nascedouro e punindo os corruptos. Está tendo bastante pergunta agora sobre o Dingo. Muita gente falando o Dingo, se vai voltar, se não vai, por que não está na eleição? O que o candidato tem a falar sobre o Dingo? Bom, qual foi a estratégia neste início de campanha? Foi, nesses primeiros programas, concentrar o programa em conteúdo. Conteúdo, o que nós já fizemos e o que nós queremos fazer. O que já fiz na vida pública brasileira, como deputado constituinte, deputado federal, e as minhas propostas sobre como sair do Brasil que temos e construir o Brasil que queremos e podemos. Mas aqui vem uma boa notícia. Nós trouxemos junto para esse programa a música e a letra do jingle na versão 2014. E você que está nos acompanhando, que está me ouvindo, vai ter essa oportunidade de, em primeiríssima mão, conhecer o jingle Emael, um Democrata Cristão, na sua versão 2014 para presidente da República. Ei, Emael, um democrata cristão, pra presidente é 27 Brasil. Ei, Emael, tantas vitórias na Constituição. Ei, Emael, um democrata cristão, pra presidente é 27 Brasil. Ei, Emael, tantas vitórias na Constituição, conquistas para o trabalhador, seu compromisso sempre com nossa nação. 27, Emael, para cumprir a Constituição. Ei, Emael, um democrata cristão, pra presidente é 27 Brasil. Ei, Emael, tantas vitórias na Constituição. Ei, Emael, um democrata cristão, pra presidente é 27 Brasil. Ei, Emael, tantas vitórias na Constituição, conquistas para o trabalhador, seu compromisso sempre com nossa nação. 27, Emael, para cumprir a Constituição. Ei, Emael, um democrata cristão, pra presidente é 27 Brasil. Ei, Emael, tantas vitórias na Constituição. Ei, Emael, um democrata cristão,
Pra presidente é 27, Brasil é Emael, tantas vitórias da Constituição, conquistas para o trabalhador, seu compromisso sempre com nossa nação. 27 é Emael, para cumprir a Constituição, para cumprir a Constituição, para cumprir a Constituição, para cumprir a Constituição, para cumprir a Constituição. Para cumprir a Constituição. Magnífico. Temos que mandar o nosso abraço ao nosso companheiro Raimundo de Castro, né, que é o autor do jingle original e que mais uma vez reformula essa letra e coloca a missão do jingle para 2014. A grande missão do jingle para 2014 é popularizar a Constituição e exigir que a Constituição seja cumprida. O que é a Constituição? É a mais importante de todas as leis do nosso país. É a lei mais importante. Todas as demais derivam dela. E ela precisa ser cumprida. Então essa é a missão do jingle para 2014. Popularizar a Constituição. Aliás, é a primeira vez que um partido político no Brasil apresenta o que é a Constituição, fala da Constituição e diz com todas as letras que a Constituição tem que ser cumprida. Na Constituição estão todos os nossos direitos e as obrigações dos governantes, mas a Constituição tem que ser cumprida, respeitada. Muito bem. Vamos continuar com perguntas? Continuando, tem muita pergunta aqui em respeito aos debates. Candidato, seria interessante você informar todos os internautas. O Ricardo Andrade e demais internautas perguntam sobre a sua ausência nos debates. Seria bacana você responder essa pergunta. Com certeza. As pessoas acham que não fui no debate porque eu não quis. Ou pelo menos podem pensar isso. Não fui no primeiro debate, nem no segundo debate, porque fui impedido de participar. As emissoras promotoras do debate me impediram, me afastaram, não me deixaram participar do debate. E eu fico perguntando por quê? Por quê? Veja, quando terminou a Constituinte, fiquei entre os 15 constituintes com o maior número de propostas aprovadas, 145 propostas. E a maior parte delas fazendo parte do texto da Constituição. O DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, mais importante órgão no país nesta área, no meu segundo mandato como deputado federal, ele fez uma avaliação e produziu um documento. E nesse documento apontou os 12 líderes de opinião no Congresso Nacional. E entre esses 12 líderes estava o meu nome. Então vejam, qual é a razão? Qual é o sentido, qual é o motivo das emissoras que promoveram os debates me afastarem, me impedirem de participar? O que temem? Qual é o seu receio? Por que o fazem? Então, internautas que me honram com a sua atenção, não participei dos debates porque fui impedido. Nós entramos em contato com as emissoras. A nossa assessoria procurou de todas as maneiras assegurar a minha participação, mas a resposta foi não. Por que o fizeram? O que temem? Qual o motivo de me afastar dos debates? Você que está me assistindo agora, conversando, respondendo todas as suas perguntas. Qual é o motivo? O que temem? Bem, mas também nós temos aqui dois participantes dessa grande audiência que estão perguntando se no debate da CNBB, da Igreja Católica, né, através das emissoras católicas, se o candidato Emael estará presente. Será o terceiro debate. Já está confirmada a minha presença
E eu quero homenagear a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, por sua postura democrática, por sua postura honrada, me permitindo participar dos debates em igualdade de oportunidades. Então, será um debate fantástico, com todas as emissoras de televisão católicas do Brasil, com as milhares de rádios católicas do Brasil, e eu vou me sentir muito bem. Vou me sentir muito bem, sou um cristão católico, volto a repetir, o PSDC não é um partido religioso, nós temos no PSDC católicos como eu, temos lideranças evangélicas, temos cristãos que participam de outros credos, temos cristãos que participam de religiões afro-brasileiras. O que nos une é o compromisso com os valores do cristianismo. Mas como católico, eu me sentirei extremamente honrado de participar do debate promovido pela CNBB. Continuando as perguntas aqui, o João Paulo pergunta se o candidato vai privatizar algumas empresas e quais, se sim, quais? Hoje nós temos um Estado já enxuto. O presidente Fernando Henrique Cardoso promoveu um processo de privatizações. Considero superado este tempo. Agora é fazer o serviço público ter eficiência e qualidade. O Eduardo é de Paulínia, São Paulo. Ele pergunta: a segurança hoje é zero. Como o candidato atuaria? Direto. Veja, qual é o problema? Não existe no país uma política nacional de segurança pública. Uma política para todo o país, integrando os vários segmentos da segurança pública, a segurança pública dos municípios, dos estados, da União, polícias civis, polícias militares, Polícia Federal. Isso será objeto de uma política nacional de segurança pública. E para exercer, para gerenciar essa política nacional de segurança pública, criarei como presidente o Ministério da Segurança Pública. O André pergunta a sua observação sobre a volta da inflação. Causa: erros de gestão. Erros de gestão primários. Por exemplo, nós incentivamos o consumo através de redução de impostos sobre a produção, mas, de outro lado, nós não tivemos um aumento de produtividade no nosso país. Então, com isso, nós fizemos crescer a demanda, sem, de outro lado, ter a oferta de produtos e serviços. É a lição clássica para produzir inflação, quando você tem uma demanda maior do que a oferta. Então, erros de gestão. O Bernardo, de São Paulo, pergunta o que o senhor pretende fazer, diminuir o número de ministérios em relação aos ministérios? 39 ministérios. Você acha que um presidente da República pode coordenar 39 ministérios? Jamais. Tem ministro aí, ó, que fica esperando meses para poder falar com a presidente. Como é que eu vejo isso? O que são os ministros? Os ministros são o time do presidente. É o time com o qual o presidente joga. Tem que estar junto. Tá certo que não sejam 11 ministros como num time de futebol, mas não pode ser muito mais do que isso. A nossa visão é cerca de 20 ministérios, e entre eles o Ministério da Segurança Pública e também o Ministério da Família. A próxima pergunta é do Alan, de São Carlos, São Paulo. Ele quer saber de você, candidato, qual seria o valor ideal do salário mínimo? É continuar aumentando o salário mínimo em ganho real. Né? Continuar essa política de nós valorizarmos o salário mínimo com ganho real. Essa é a política que adotarei. O Rian, ele gostaria... Agora, você me perguntar qual é o valor ideal do salário mínimo, é claro que é muito mais do que o salário mínimo que nós temos hoje. Só que não adianta você ter um salto sem você ter um aumento de produtividade no crescimento do país. Mas, pelo menos, tem que se assegurar um ganho real no reajuste do salário mínimo.
Tem a pergunta também do Rian, que ele quer saber um pouco mais sobre a sua história de carreira pública. Isso é bem bacana também para você passar um pouco para os internautas, porque tem a pergunta da Luana também, que ela fala se você é política de esquerda ou de direita. Tem o Tiago também, que fala que você é evangélico e gostaria de saber quais os seus planos para católicos. Então seria legal você juntar tudo isso numa pergunta só, numa resposta só? Um pouco da sua história e da política, né? Direita ou esquerda. Bom, vamos começar respondendo pelo final, né? Da pouco eu falei. O PSDC não é um partido religioso. O PSDC é um partido que tem compromisso com os valores do cristianismo, compromisso para defender os valores da família, honra, caráter, dignidade, respeito aos mais velhos, solidariedade e atender às necessidades da família, emprego, educação, saúde, segurança, moradia. E no PSDC nós temos cristãos de muitos credos. Temos cristãos católicos, eu sou um cristão católico, nós temos cristãos evangélicos, e são muitos, nós temos cristãos espíritas, nós temos cristãos que professam religiões afro-brasileiras. O que nos une, o que nos reúne é este compromisso com os valores do cristianismo. A minha história. Dentro desse tema mesmo, o Leonardo do Maranhão e também o Cícero de Minas Gerais pergunta o que o candidato acha dos partidos ligados a igrejas, já que o PSDC não é um partido evangélico, não é um partido católico, é sim um partido isento das religiões. O que acha dos partidos que são ligados a determinadas igrejas? É um processo democrático. A Constituição assegura a livre criação de partidos políticos e também a liberdade de expressão. Mas eu quero voltar. Eu não respondi totalmente a pergunta anterior. Sim, vou falar um pouquinho da sua história, na carreira política, se é de esquerda ou direita. Bom, aonde eu nasci? Nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Sou o mais velho de 7 filhos de um servidor público do Rio Grande do Sul, já falecido, João Emael, e o nome da minha mãe, a quem eu quero muito e aproveito para mandar a ela um beijo muito carinhoso, minha mãe Lígia. Sou mais velho de 7 filhos. Fiz o meu grupo, o meu primário, hoje os primeiros anos do fundamental, no grupo escolar Dom Pedro I, no bairro da Glória, em Porto Alegre. Terminou esta fase do primário, aí o meu pai me conseguiu uma bolsa de estudos junto à Prefeitura de Porto Alegre. E eu sempre tenho em mente que esta oportunidade, que esta bolsa de estudos foi a chave que me abriu as portas do futuro. Com essa bolsa de estudos, eu fiz o ginásio no Colégio Rosário, em Porto Alegre, fiz o colégio no mesmo ginásio Rosário, depois fiz 2 faculdades na PUC, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a Faculdade de Filosofia e a Faculdade de Direito. E me formei em primeiro lugar na minha turma de Direito. E essas 2 faculdades fiz com a mesma bolsa de estudos. Durante a minha fase de política universitária, fui presidente do Centro Acadêmico São Tomás de Aquino, da Faculdade de Filosofia da PUC. Depois fui presidente da Federação dos Estudantes Universitários Particulares do Rio Grande do Sul e fui também um dos dirigentes da JOC, da Juventude Operária Católica. E foi através da JOC que eu tomei contato com a doutrina social da Igreja, com a encíclica Rerum Novarum de Leão XIII, a primeira carta dos trabalhadores, onde Leão XIII afirma que o trabalho não é mera mercadoria, mas é a expressão da dignidade humana. Terminada esta fase de liderança universitária, liderança na JOC, aí eu resolvi ingressar no processo político. E aí escolhi um partido que batia com a minha maneira de pensar, com os meus princípios, meus ideais, e me filiei em Porto Alegre, na Juventude Democrata Cristã do PDC, Partido Democrata Cristão. Eu me lembro, como se fora hoje, a emoção que eu tive quando, em uma visita do deputado Franco Montoro, o grande ídolo da Juventude Democrata Cristã, ele me deu um pequeno livreto que ele havia publicado com uma dedicatória ao Emael com amizade. Guardo isso como um tesouro, né?
Depois disso, em 64, durante o regime militar, eu recebi uma oportunidade imensa. Eu atuava na assessoria jurídica de uma multinacional lá no Rio Grande do Sul e recebi um convite para vir atuar nesta empresa aqui em São Paulo. E com 24 anos, já casado com uma gaúcha e tendo uma filhinha de 6 meses, vim para São Paulo. Esse São Paulo que me acolheu como um parente, como um irmão, né? E aonde tive a oportunidade de me desenvolver. Em 68, fundei a minha empresa na área de marketing, comunicação, tecnologia da informação. Em 85, por ocasião das eleições municipais, 85 foi um momento mágico. Depois de 20 anos de prefeitos nomeados, porque lá em 65, o regime militar extinguiu os 13 partidos que existiam. O PDC era um deles. E aí introduziu no Brasil o bipartidarismo, Arena e MDB. E durante esses 20 anos, as capitais ficaram privadas de eleger os seus prefeitos. Então, 85 foi a primeira eleição direta nas capitais. E também neste mesmo ano de 85 foi refundada a Democracia Cristã com o mesmo nome anterior, PDC. E aí a direção nacional me convocou para organizar o partido em São Paulo, ser o seu presidente em São Paulo e ser o seu candidato a prefeito nas eleições municipais. Aí disputei a eleição com o Jânio, Fernando Henrique, Suplicy. No ano seguinte, na eleição para deputado estadual, federal, presidente da República, me elegi deputado federal constituinte por São Paulo, com uma das maiores votações da época. Tive, na época, cerca de 72 mil votos, um pouco mais de 72 mil votos, votado em praticamente todos os municípios de São Paulo. Foi uma das maiores votações na época. Trazido esses dados para o eleitorado de hoje, é algo em torno de 300 mil votos. Em 90, me reelegi deputado federal. Mas em 93, aconteceu a segunda tragédia da democracia cristã no Brasil. Uma decisão profundamente equivocada da direção nacional promoveu a fusão do PDC com outra sigla partidária. Eu estava no meu segundo mandato, liderei a resistência, mas a fusão ocorre e no dia 13 de abril de 93, a democracia cristã foi destruída pela segunda vez como partido político no país. Mas 2 anos depois, na noite de 30 de março de 95, juntamente com 114 companheiros, totalizando 115 fundadores, refundamos a democracia cristã e acrescentamos um S na antiga sigla e o partido passou a chamar-se PSDC, Partido Social Democrata Cristão. Aí depois disso fui 3 vezes candidato à presidência da República nessa tarefa da reconstrução nacional, que nas eleições municipais de 2012 ela praticamente se completa, quando nós demos um salto imenso. Nós tínhamos vereadores só em 6 capitais, fomos para 11, tínhamos só 7 vereadores nas capitais, fomos para 19, 2 Curitiba, 2 Belo Horizonte, 3 Rio de Janeiro, 2 Goiânia, 2 São Luís, 2 Fortaleza, 2 Rio Branco no Acre, vereador de Manaus, Belém, Teresina. E hoje o PSDC novamente é uma das grandes forças políticas do país. Esquerda, centro-direita. Esses adjetivos não refletem a minha maneira de ser e o que sou. Eu sou um transformador. E demonstrei isso na Assembleia Nacional Constituinte, quando, ao final, fiquei entre os 15 constituintes, com o maior número de propostas aprovadas, defini o modelo de sociedade a ser construído pelos brasileiros, é o inciso 1º do artigo 3º, uma sociedade livre, justa e solidária. Sou autor de todos os avanços sociais dos trabalhadores, a redução do jornal de trabalho de 48 para 44, a proteção contra a despedida sem justa causa, o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, hoje são mais 3 dias por tempo de casa, incentivos para proteger o mercado de trabalho, incentivos para proteger o mercado de trabalho da mulher, direito do trabalhador ao lazer, tudo que defende o contribuinte que está na Constituição Federal foram propostas minhas, a possibilidade de cortar os supersalários. Então, esta é a definição que me cabe. Eu sou um transformador. Bom, esse aí o candidato acaba respondendo a pergunta do Antônio Roberto, né, que ele pergunta qual o seu desejo de disputar a eleição. A pergunta está respondida, né?
Vamos para a próxima, então, que é para do Felipe. cumprir e fazer cumprir a Constituição e mudar do Brasil que temos para o Brasil que queremos e podemos. É isso aí. A próxima é do Felipe, ele fala boa noite a todos. Gostaria de parabenizar o candidato por disponibilizar esse link ao vivo aqui para todos os cidadãos comuns. Ele gostaria de saber do candidato à presidência qual é a opinião do mesmo com relação ao decreto 8.243. O famoso decreto bolivariano. Absurdo. Na verdade, esse decreto tem uma intenção clara. É diminuir a importância do Congresso Nacional, afastar do Congresso Nacional as decisões, criar os chamados conselhos populares, que na prática vão ser formados pelo governo federal, que vai colocar ali os seus seguidores, né? E levar esses conselhos a recomendarem determinadas posições, decisões, que depois o governo mansamente vai dizer, olha, para atender a opinião pública, nós vamos fazer isso. Na verdade, foi ele que plantou. Este foi o caminho que levou a Venezuela à situação que está. Isso é claro, é uma das maiores ameaças que nós temos. Se nós não tomarmos cuidado, a Venezuela de hoje vai ser o Brasil de amanhã. Esses tais de conselhos populares nada mais são do que os coletivos na Venezuela. Esses conselhos populares da Venezuela, que depois o presidente obedece para não discordar da opinião pública. Tudo farsa, tudo armadilha. Sou totalmente contrário. E eleito presidente, se o Congresso não revogar antes, uma das minhas primeiras atitudes será revogar este conselho bolivariano. A próxima pergunta é do Gustavo, de São Bernardo, de São Paulo. Ele pergunta quais são as suas propostas quanto à habitação. Hoje em dia, os valores dos imóveis estão super caros, o trabalhador não consegue comprar sua casa própria e, quando consegue, vira escravo de parcelas para sempre, meses e meses. E aproveitando também a pergunta do Gustavo, de São Bernardo, de São Paulo, com a do Francisco, se você vai continuar com os programas sociais Minha Casa Minha Vida. Vou continuar com todos os programas sociais hoje existentes, só que os aprimorando e tirando deles os erros que hoje existem. Né? Vou manter todos os programas, nenhum deles será afastado, só que nós queremos melhorias nesses programas. Minha Casa Minha Vida. A moradia é fundamental. A moradia significa dignidade. E nós temos uma situação que é a seguinte. Existem em nosso país famílias que não têm renda. E na nossa visão, a moradia tem que ser uma política de Estado. Ou seja, a ausência de renda não pode representar a ausência de moradia. Agora, tudo isso envolve desenvolvimento. Nós temos, volto a dizer, o próximo presidente da República tem que ter uma obsessão pelo desenvolvimento, fazer o Brasil crescer, gerar riqueza, para que os salários cresçam. Os imóveis estão caros e o salário está baixo. O salário baixo é, em grande parte, fruto de um Brasil parado, de um Brasil quebrado. Nós temos que empurrar esse país para frente, um país rico, forte, como o Brasil pode ser, seguramente, com a indústria, com o comércio, com a área de serviços crescendo, se desenvolvendo, o aumento do salário será uma consequência imediata. Esse é o Brasil que nós queremos e podemos. O Roger pergunta o que o senhor pensa sobre a queda do nosso setor industrial e como o senhor planeja lidar com isso. É o Roger, de Alvorada, Rio Grande do Sul. Olá, conterrâneo. Abraço. Veja, foi um crime que estão fazendo com a nossa indústria. Um sistema tributário perverso, a carga tributária absurda, é uma marra que nós temos que resolver, temos que enfrentar e vencer. Nós precisamos de um outro sistema tributário. É um nó, o sistema tributário é um nó que impede as empresas até de sobreviverem e quebra a indústria nacional.
A política externa nossa, meramente ideológica, que afastou o Brasil das rotas do desenvolvimento. Olha aí, Chile, México e outros países na Aliança do Pacífico, acordos internacionais, mais de 30, e o Brasil aí, 2, 3, 4 acordos internacionais, com potências que não representam, sabe, as alternativas de crescimento que o Brasil pode ter. Essas são as amarras que nós temos que desatar e vencer. A Maria Almeida Lima, ela quer saber sobre a melhora nos aeroportos. O que o candidato tem a dizer sobre os aeroportos do nosso Brasil? Aí você está entrando na área de infraestrutura. A infraestrutura é um dos 3 entraves para o crescimento nacional. O primeiro é sistema tributário, o segundo é infraestrutura e o terceiro é falta de qualificação de mão de obra, principalmente nas atividades de ponta. E quando você fala em infraestrutura, são aeroportos, são portos, rodovias, ferrovias, energia. Então você tem que ter um modelo, você tem que ter uma meta. Aliás, administrar é você ter metas. Então, qual é a situação nossa dos aeroportos? Melhorou um pouco? Melhorou, não tem dúvida. Mas ainda há muito o que fazer, muito o que fazer. Como é também a realidade dos portos, das rodovias, energias, você tem que estabelecer meta para isso. Aonde eu quero chegar na área de aeroportos? E criar, além de metas, um sistema de indicadores socioeconômicos, para que a população possa acompanhar como a meta está sendo cumprida. Isso é uma regra da publicidade da gestão pública, que é um dos fundamentos contidos na Constituição brasileira. A próxima pergunta envolve educação, é da Gabriela Gil. Ela é de Regente Feijó, interior de São Paulo, e gostaria de saber suas propostas para a educação. Aproveitando, Regente Feijó. Regente Feijó, já estive na sua cidade. Conceitualmente, a proposta, porque sempre tem que ter um conceito. Em toda atividade humana, o mais importante é o conceito que vem antes das ações. E o conceito da educação é dado pela ONU. Os 4 pilares da ONU para a educação. Aprender a conhecer, aprender a ser, aprender a fazer e aprender a conviver. Agora, nós temos hoje, qual é a realidade nossa da educação brasileira? Professores mal pagos, agredidos, humilhados, escolas públicas destruídas, Brasil afora, uma remuneração dos mestres que não atrai mais talentos para o magistério. É cada vez menor o número de brasileiros e brasileiras que querem atuar como professores, como mestres, não porque não sintam vontade, não porque não se prepararam para isso, mas quando se defrontam com aquilo que se paga aos professores brasileiros, até por sobrevivência, as pessoas se afastam. Então você tem que ter uma política nacional de segurança, uma política nacional de educação, estabelecendo uma remuneração condigna aos nossos professores, revisando o currículo escolar, preparando os nossos jovens para enfrentar os desafios. E mais do que isso, você tendo foco na educação e a busca de talentos. Temos uma pergunta bastante interessante, aliás, são 2 perguntas. Margarete de Campo Belo, Minas Gerais, e o Gregório, que é também de Minas Gerais. O candidato utiliza a Constituição abrindo o seu programa. E mais do que a Constituição, o hino nacional. E utiliza a bandeira nacional também como cenário. E aí está a bandeira nacional também no nosso cenário aqui, nessa transmissão ao vivo. E o candidato inicia todos os programas chamando os brasileiros de patriotas. O candidato acha que falta nacionalismo hoje, que é preciso despertar esse espírito nacionalista? Falta espírito cívico no nosso país. Nós tínhamos antigamente, nas escolas, a cadeira de moral e cívica, que foi afastada. É uma perda. Mas nós temos que ter realmente nós temos que resgatar
o civismo no nosso país. E, na verdade, civismo é sinônimo de patriotismo. A ideia da pátria. Às vezes parece que as pessoas têm vergonha hoje de falar pátria. Pátria é o nome do nosso país, da nossa mãe gentil, da terra em que vivemos. Então, falar pátria, falar com carinho, falar com emoção, pátria. É por isso que eu falo patriotas, de me dirigindo aos brasileiros. Pátria, patriotas. A utilização do hino nacional. Nós temos um hino nacional extremamente belo e forte. Quando se canta o hino nacional e se sente o que nós estamos falando, quando o hino nacional diz, né, verás que um filho teu não foge à luta, quanta força nessa colocação. A bandeira nacional, o culto à nossa bandeira, o próprio hino à bandeira que se foi afastado das nossas escolas. Então, este programa nosso para a presidência da República também tem, não é só para ganhar a eleição, mas ele também tem este condão, esse objetivo, resgatar a brasilidade, resgatar o sentimento cívico do nosso povo, mostrar como é que é uma Constituição. Pela primeira vez na nossa história, a sociedade brasileira, o povo brasileiro está vendo uma Constituição. Está vendo como é que é? É um livro que contém a mais importante das leis. E vocês notam que ela fica folheando para mostrar a Constituição por dentro. Eu estou muito seguro de que a minha campanha para a presidência da República representa uma contribuição enorme à brasilidade e à cidadania. Eu citei o Gregório, e na realidade ele é de Minas também, da cidade de Contagem. E ele, dentro dessa pergunta, ele conclui: o que o candidato, nesse momento tão de decisão brasileira, o que o candidato espera do Brasil? Qual é o Brasil que queremos? O Brasil que queremos é um Brasil onde a Constituição seja cumprida. E onde o presidente da República, além de cumprir, faça cumprir a Constituição do nosso país. Um Brasil continente, continente não só por sua extensão territorial, mas também pelo caráter empreendedor da sua gente, pelo amor dos brasileiros à sua terra. Esse é o Brasil que vejo, um Brasil capaz, um Brasil forte, um Brasil líder entre as nações líderes. Esse é o Brasil que quero e é o Brasil que nós podemos alcançar. Próxima pergunta é do Márcio José, ele é de Paulo Lopes, Santa Catarina. Ele pergunta, candidato, por que a mídia mostra os grandes problemas do país e o governo federal finge que não sabe de nada? Talvez porque não saiba mesmo. Hoje, por isso que sou candidato a presidente da República. Conheço o país que nós temos. E fui um daqueles que escreveram a Constituição. Sei o que a Constituição diz. E sei que ela não é cumprida. Então, hoje, essa aparente indiferença, na verdade, é fruto de um espírito. Né? É falta de uma atitude. A atitude de nós cumprirmos a Constituição brasileira e construirmos a sociedade prevista na Constituição. Esse modelo de sociedade que eu escrevi na Constituição. Uma sociedade livre, justa e solidária. O Lucas do Nascimento Silva, ele é de João Pessoa, na Paraíba. Ele fala, gostaria de saber se você está confiante na vitória nessa eleição e gostaria de saber se, caso eleito, qual seria seu plano de governo em relação às Forças Armadas. É o Lucas do Nascimento Silva, de João Pessoa, Paraíba. Primeiro, gosto muito da sua cidade, estive lá esses dias. Pena que não lhe encontrei. Segundo,
tenho um respeito enorme pelas Forças Armadas, por sua história em nosso país, pelos valores que cultuam e pela contribuição que podem e devem dar ao nosso país, como, por exemplo, a proteção das nossas fronteiras. Hoje desguarnecidas, entrando a droga, e junto com a droga entrando a arma, drogas e armas que matam todos os dias os nossos jovens. E a minha expectativa de vitória. Ora, quando eu entro nas redes sociais, eu fico muito animado pelas declarações de apoio que recebo a cada minuto do Brasil inteiro. Pessoas comungando da mesma maneira de pensar, da mesma determinação de mudar o Brasil. Eu estou, tenho muita confiança de que nesta reta final o Brasil conhecerá uma mudança no cenário atual da eleição de 2014. Estou confiante e agradeço desde já esse apoio que recebo do Brasil inteiro, das ruas do Brasil. Olha, tive esses dias lá em Belém do Pará, no Mercado Ver o Peso, que coisa fantástica. Recebi abraço, foto das pessoas comprando, os garis que estavam fazendo a limpeza do local. A mesma coisa foi agora, lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Um pouco antes, lá em Macapá, no Amapá. Essa reação nas ruas, que nós estamos agora mostrando nos nossos programas. E não são coisas montadas. Você vê que é uma espontaneidade. As pessoas chegando, abraçando, falando, querendo tirar foto. Isso me anima, me dá coragem e me incentiva. E podemos acrescentar que o Lucas é de João Pessoa e o candidato também é um cidadão pessoense. Com certeza. Olha aí, Lucas, que eu estava não falando. Agora, na minha estada lá em João Pessoa, na Câmara de Vereadores, recebi emocionado o título de cidadão pessoense. Agora, quando voltar na sua cidade, eu vou poder chegar e dizer: estou chegando na minha cidade, vim abraçar os meus irmãos pessoenses como eu. A próxima pergunta é do Charles Martini. Ele quer saber sua opinião sobre os imigrantes africanos e haitianos que chegam no Brasil sem estudo, sem educação. O Brasil deve ter uma postura internacional de solidariedade. Isso faz parte do programa do PSDC. Agora, você tem que ter uma política de relações internacionais que estabeleça um processo adequado de imigração. O que nós tivemos foi a surpresa de nós, de repente, estarmos recebendo seres humanos que merecem respeito, chegando no Brasil sem planejamento, sem nada. Precisou que a sociedade se mobilizasse para que essas pessoas não ficassem na rua. Mas essa não é uma boa maneira de praticar um relacionamento internacional. Nós estamos quase atingindo 55 minutos, né? Estamos com 53 minutos de programa e hoje nós temos um compromisso também. Iniciamos pontualmente às 20h45, né? E vamos terminar às 21h45. Portanto, vamos aproveitar esses minutos finais para dar a resposta mais curta. Exatamente. Vamos lá, então. O Michel de Goiânia, ele quer saber o que o senhor pretende fazer para melhorar os institutos federais de tecnologia. Criar um sistema nacional ligado à tecnologia e pesquisa. Pesquisa pura e pesquisa aplicada. O Samuel é de Prados, Minas Gerais. E as universidades, o que pretende fazer por elas? Aproveitando essa pergunta também do Roberto de Araju, em relação às faculdades públicas, né? Apoiar as universidades e faculdades públicas, suprindo as suas necessidades, incentivá-las para que sejam também centros de pesquisa pura e de pesquisa aplicada. Mas deixa eu falar um pouco agora de bolsa de estudos. Coloquei na Constituição Federal
o direito das pessoas, dos jovens estudantes carentes, de terem bolsa de estudos. Isso hoje beneficia milhões de jovens em todo o país. Jovens que sem a bolsa de estudos não estariam estudando. E hoje são duas as pernas do ProUni. Ou o jovem estudou com bolsa de estudos ou estudou em escola pública. A democracia cristã foi a chave que hoje está abrindo o futuro para milhões de jovens brasileiros com bolsa de estudos. O Fernando, ele pergunta, candidato, o senhor acredita que o país necessita de uma reforma política? É a favor do fim da reeleição? Ele também faz uma observação aqui que o senhor merecia mais tempo na mídia para expor suas ideias. Ele é de Santos, São Paulo. Fernando. Oi, Fernando. Um abraço ao povo de Santos. Sou totalmente a favor do fim da reeleição. Ter candidato em pleno exercício do cargo é uma covardia, vicia o processo eleitoral. Então eu sou a favor de um mandato de 5 anos para prefeitos, governadores e presidente da República. E fim da reeleição. Agora, qual é a outra pergunta dele? Não, essa mesma. Ele só falou que você... Em proposta política, reforma política. Isso. A democracia cristã tem uma reforma que mudará a prática política no país. Nas eleições proporcionais para vereador, deputado estadual e deputado federal, o eleitor na cabine votará 2 vezes. Primeiro, ele vai escolher o partido da confiança dele. Depois de escolhido o partido da confiança dele, ele vai escolher entre os candidatos do partido que ele escolheu em quem ele quer votar. Qual vai ser a consequência disso? Os partidos terão que falar da sua história, das suas conquistas, da sua doutrina. Porque se ele não receber a escolha do eleitor, o seu candidato está morto. Porque o seu candidato só será votado se o partido for escolhido. Então isso mudaria o cenário político no Brasil, acabaria com partidos de aluguel, você teria um outro panorama no sistema político brasileiro. Dentro deste tema sobre reforma política, o Felipe, de Campo Grande, pergunta sobre verba pública para as campanhas políticas. Em princípio, nós somos favoráveis, para você não ter aí uma ligação entre quem financia e o deputado eleito, ou senador eleito, ou presidente eleito, ou governador eleito. Só que, se for fazer distribuição de tempo, distribuição de recursos públicos, como é feita a distribuição de tempo, como é feita a distribuição do fundo partidário, isso seria uma fatalidade para nós. Porque hoje, os recursos do fundo partidário que nós temos são ridículos. O tempo que nós temos na televisão e no rádio, olha aí agora. Eu tenho só 45 segundos contra 11 minutos da candidata à reeleição. Só que, tem uma coisa, esses 45 segundos que nós temos são fortes o suficiente para derrotar quem hoje derrota o Brasil. Próxima pergunta é do Renato. A pergunta refere-se à sua política em relação aos servidores públicos. O Renato é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Repete a pergunta. Ele quer saber sobre os servidores públicos, a relação aos servidores públicos. A sua política em relação aos servidores públicos. A nossa política para o servidor público, ela tem alguns pilares. Primeiro, cargo de gestão, cargo de comando no serviço público tem que ser ocupado única e exclusivamente por funcionário de carreira, por gente que entenda e não por protegido político de quem se elegeu. Esse aparelhamento do Estado é um dos mais graves defeitos que nós temos hoje no serviço público brasileiro. Cargo de gestão para a democracia cristã, no meu governo como presidente, será ocupado única e exclusivamente por funcionários públicos. Segundo, plano de carreira. Em todos os segmentos do serviço público tem que ter plano de carreira para que a pessoa possa progredir, se esforçar, alcançar melhor remuneração. E hoje são raríssimos os setores do serviço público onde você tem plano de carreira.
A próxima pergunta é do César. Ele é do Rio Grande do Sul, de Canela. Ele pergunta se o candidato irá para lá, que ele está reclamando muito de saneamento básico, que lá tem problemas e de falta de saneamento, asfalto às ruas, sem colocar tubulações, o esgoto segue para os rios. Ele quer saber se o candidato irá para Canela e quer saber sobre a sua proposta de saneamento básico. Conheço Canela, conheço Gramado, acho duas cidades maravilhosas. Eu vou ao Rio Grande do Sul, mas não sei se terei tempo na agenda para chegar até Canela, chegar até Gramado, chegar até São Francisco de Paula, de repente. Não sei. Mas se não for, pode ter certeza que eu estarei com uma vontade enorme de ter chegado. Agora, você fala em saneamento, isso está dentro da nossa proposta de saúde inteligente. A saúde chegando antes que a doença. E não haverá maneira de você evitar a doença se nós não conseguirmos resolver a questão do saneamento. O saneamento é o precursor, a falha de saneamento é a precursora da doença. A próxima pergunta é do Sebastião. Candidato, na sua opinião, é possível o Brasil imitar o sistema americano, na qual educação e esporte sempre andam juntas? O Sebastião de Garopaba, de Santa Catarina. Não é imitar os Estados Unidos, é aproveitar as ideias boas no mundo todo. E o Brasil pode. Por exemplo, nós queremos, uma das nossas metas de governo é implantar o Pro-Amador, um programa de incentivo ao esporte amador, para que realmente os nossos jovens ingressem na prática esportiva e já com uma visão olímpica, que é o que nós temos nos Estados Unidos. Os jovens estão estudando, estão praticando esportes. Então, esta é cumprir, não é imitar, mas fazer, cumprir as ideias boas. E uma das ideias que nós queremos nesta área do esporte é a implantação do programa do Pro-Amador, Programa Nacional de Incentivo ao Esporte Amador. A próxima pergunta é do Renan, ele é do Rio de Janeiro. Ele quer saber, o que o candidato acha de levar as UPPs e as UPAs para todo o Brasil. Acho uma boa ideia, ela está rendendo frutos e é uma das maneiras de nós, ao mesmo tempo que protegemos a população contra a violência, nós também estimulamos com isso a cidadania e o relacionamento entre polícia e sociedade. Bem, nós estamos chegando exatamente às 21 horas e 47 minutos. Estamos passando 2 minutos. Vamos para mais uma pergunta e nós queremos também atender a todos aqueles que estão perguntando sobre o jingle, né? Então nós poderemos finalizar o programa ouvindo novamente o jingle. Mas gostaram, vamos antes à última pergunta. A última pergunta deste programa, né? Porque as perguntas nós vamos selecionando e vamos tentando formulá-las nos próximos programas, fazendo com que elas estejam num grupo só para que o candidato possa responder. Então vamos para a pergunta do Rafael Diego. Ele mora em Nova Cruz, no Rio Grande do Norte, e gostaria de saber do candidato se está disposto a fazer o que em prol dos valores familiares. A proposta da criação do Ministério da Família é exatamente para isso. Para defender os valores da família e atender às necessidades da família. Hoje, o que nós estamos presenciando no nosso país é uma erosão da família. É a família se tornando cada vez mais agredida. Então, é fundamental nós resgatarmos a família, resgatarmos os valores da família. E esse é o maior compromisso da democracia cristã. O maior compromisso da democracia cristã é defender os valores da família, honra, caráter, dignidade, respeito aos mais velhos, solidariedade e atender às necessidades da família. A família é tudo. Algo mais, Magri? Eu queria fazer só um resumo claro, dos internautas que participaram. Um resumo, tá, Imael, porque muitas perguntas vieram iguais. O Felipe, de Bandeirantes, Paraná, perguntou sobre educação. Gostaria de agradecer pela sua mensagem. O Diego, de Praia Grande, São Paulo. O Anderson, de Joinville, Santa Catarina, ele falou que o voto dele é seu já. Muito obrigado. O Tiago Campos de Oliveira, de Caçapava, também participou. O Renato, de Santo André, perguntou também sobre a educação e deu boa sorte nas urnas.
O Henrique falou sobre os debates. Todas essas respostas, gente, vocês podem conferir anteriormente desse debate. Manda um grande abraço para a Lapa, de São Paulo, para a região de Lapa. Ele quer que você envie um abraço, Henrique. A Márcia Queiroz de Vitória, Espírito Santo, também participou. O Renato, boa sorte nas urnas. Tiago, o Matheus de Vila Carlota, Minas Gerais, pediu para você mandar um abraço para ele. Abraço. Dr. Cláudio do Rio Branco, Acre, você falou que vai estar lá agora. Vai estar lá. A Sandra de Santa Maria, o Murilo Rocha, o Jaime Marcos de Rio de Janeiro e demais internautas que mandaram suas perguntas agora ou anteriormente, que infelizmente não conseguimos responder, mas o candidato estará disponível novamente na próxima terça-feira, disponível para vocês, para responder todas as perguntas que vocês enviarem. Seu boa noite, Magda. Boa noite a todos e até terça-feira. Muito bem. Então nós queremos lembrar que na próxima terça-feira aqui estaremos às 20 horas e 45 minutos. Lembrando também que este programa, bem como todos os outros programas que nós realizamos às terças-feiras, eles ficam no site do candidato. Se você quiser assistir novamente este programa ou aqueles que nós realizamos, eles estão no site emaelpresidente27.com.br e também no site do psdc.org.br. É bem verdade que este programa também está em outros sites do PSDC nos demais estados. Nós agradecemos desde já essa audiência, todos aqueles que estiveram conosco assistindo, participando, formulando suas perguntas. Nós estaremos aqui na próxima terça-feira com o mesmo prazer e com a mesma motivação. E deixamos as palavras finais, principalmente o convite para que o jingle que vai encerrar o programa, ele possa ser executado por inteiro. Muito obrigado por sua participação. E quero dizer uma coisa, quando você me pergunta, você também me ensina. Porque você me transmite as suas preocupações, as suas ansiedades, as suas expectativas. Muito obrigado. Curtam agora o jingle Emael Democrata Cristão, Presidência da República 2014. Presidente é 27, Brasil é Emael, tantas vitórias na Constituição. Ei, 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 Emael, o democrata cristão. Pra presidente é 27, Brasil é Emael, tantas vitórias na Constituição. Conquistas para o trabalhador, seu compromisso sempre com nossa nação. 27 é Emael para cumprir a Constituição. Ei, 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 Emael, um democrata cristão. Pra presidente é 27, Brasil é Emael, tantas vitórias na Constituição. Ei, 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 Emael, um democrata cristão. Pra presidente é 27, Brasil é Emael, tantas vitórias na Constituição. Conquistas para o trabalhador, seu compromisso sempre com nossa nação. 27 é Emael, para cumprir a Constituição. Ei, 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 Emael, um democrata cristão. Pra presidente é 27, Brasil é Emael, tantas vitórias na Constituição. Ei, 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 Emael, um democrata cristão. Pra presidente é 27, Brasil é Emael, tantas vitórias na Constituição. Conquistas para o trabalhador, seu compromisso sempre com nossa nação. 27 é Emael, para cumprir a Constituição. Para cumprir a Constituição. Para cumprir a Constituição.